Adão não foi enganado. Eva foi. Mas quem ouviu a voz da serpente e não fez nada foi Adão. Ele viu o erro, permitiu o erro e depois se escondeu. É assim que o pecado entrou no mundo. Não com uma explosão de rebeldia, mas com um homem calado. E é assim que muitas famílias estão sendo destruídas hoje. Com homens presentes fisicamente, mas ausentes espiritualmente. Eles não batem nas esposas, não abandonam os filhos na rua, mas também não oram, não ensinam, não lideram. Estão ocupados, distraídos, adormecidos, perderam o senso de eternidade. Vivem por prazer, morrem por dentro, em silêncio. O homem moderno é uma geração de Esaús. Troca o que é eterno por um alívio momentâneo. Troca seu papel de pai por uma tela com pornografia. Troca o altar por um sofá. Troca a Bíblia por TikTok. Troca o espírito por dopamina. E o pior, se acha livre. Mas como pode ser livre quem não consegue passar um dia sem pornografia? Como pode ser forte quem é escravo do próprio apetite? A Bíblia diz que o homem sem domínio próprio é como uma cidade sem muros. Sem defesa, sem proteção, vulnerável. Um homem que não controla seus olhos nunca vai proteger uma família. Você pode achar isso radical, mas a palavra nunca foi leve. Jesus disse: "Se teu olho te faz pecar, arranca." Ele não estava falando de mutilação física, mas de decisões sérias, de cortar o que te prende. Porque o pecado não quer só te sujar, ele quer te destruir. Olha para Davi. O homem segundo o coração de Deus caiu porque ficou em casa quando era tempo de guerra. Ele deixou de lutar e viu Batseba. O pecado dele começou quando ele se ausentou da missão. E o que era só um olhar virou um adultério. Depois virou assassinato. Depois virou dor dentro da própria casa. Pecado não nasce grande. Ele cresce com o silêncio. Olha para Eli, um sacerdote, líder espiritual de Israel. Mas seus filhos se perverteram e ele ficou em silêncio. Deus o condenou não porque ele pecou com os filhos, mas porque ele não os confrontou. Quantos homens hoje sabem que estão perdendo os filhos? E mesmo assim se calam? Olha para Ló. Ele escolheu as campinas de Sodoma. Colocou sua família dentro do pecado e pagou o preço. Sua mulher ficou para trás. Suas filhas foram corrompidas. Ele terminou sozinho, embriagado, envergonhado. Ló não era um homem mau. Ele era um homem sem discernimento. E a falta de discernimento é o que mais define o homem moderno. Ele sabe tudo sobre o mercado, o jogo do fim de semana e as séries da moda, mas não sabe o que diz Provérbios. Não sabe jejuar, não ensina seus filhos a orar, não ama a esposa como Cristo amou a igreja, e ainda acha que está indo bem. Mas há outro tipo de homem na Bíblia. Homens que caíram, mas ouviram o chamado e se levantaram. Pedro negou Jesus 3 vezes, mas chorou amargamente. Depois disso, pregou com autoridade e levou multidões ao arrependimento. José foi seduzido, traído, preso injustamente, mas guardou sua integridade. E por causa da sua firmeza, salvou uma nação inteira. Neemias viu os muros caídos, chorou, orou, e foi à luta. Enquanto os outros falavam, ele fazia. Enquanto zombavam, ele reconstruía. Com uma mão segurava a espada, com a outra, a ferramenta. Homens assim mudam o mundo, não porque são perfeitos, mas porque sabem quem são em Deus e não aceitam viver como o sistema quer. O sistema quer homens distraídos, sexualizados, domesticados. Querem que você acredite que ser pai é pagar escola, que ser marido é não trair e que ser homem é não atrapalhar ninguém. Mas Deus te chamou para ser coluna, sacerdote, protetor, exemplo. Seu filho precisa de um espelho. Sua esposa precisa de um guia espiritual. E sua alma precisa de missão. Talvez você esteja ouvindo isso com vergonha, se sentindo pequeno, imundo, fraco. Mas saiba, Deus não chama os prontos. Deus chama os quebrados. E quando Ele chama, Ele restaura. Quando Ele restaura, Ele envia. E quando Ele envia, até o inferno treme. Então levanta, confessa, larga o pecado, retoma o altar e volta a ser o homem que Deus te criou para ser. Porque quem troca paternidade por pornografia, acaba sozinho. E quem troca propósito por prazer, perde o sentido da vida. Mas quem ouve o chamado e se levanta, esse escreve uma nova história. Se essa mensagem falou com você, siga o canal para continuar recebendo conteúdos como esse. E compartilhe com um amigo. Às vezes tudo o que ele precisa é de uma palavra certa na hora certa.